Olha só. Mano, sensacional demais. Olá! Ludmilla, mano. Desculpa o atraso aí, mano. Que isso, Que isso, de boa. relaxa. Eu já vou começar falando parabéns, cara. Esse negócio que você levantou aí num espaço tão curto de tempo. Parabéns mesmo, ficou fantástico, viu? Deu certo. Eu tô quase morrendo já aqui, mas Eu tá bom. imagino. Tá bom. Bom, ó, a gente tá com agora 20 horas e 30 minutos já. E você tá acordado desde o início. Não tem outro jeito. Caraca. Mas é gostosinho, eu acho gostoso. Porque assim, é um negócio que eu gosto, né, mano? Então, tipo, às vezes eu falo, vou levantar, mas aí eu escuto que nem agora do Caruso. Eu queria, mano, dar uma volta. Mas, pô, eu chego você fica aqui assim, fica, né? Olhando. Eu queria falar o seguinte, mano, vocês fazem um trabalho foda desde sempre, mas esses últimos anos aí, desde que começou essa loucura toda da pandemia, vocês estão sendo zica demais, mano. Obrigada. Foda demais. Sou fã de carteirinha mesmo, assim. E é um prazer, assim, ó, surreal. Eu tentei chamar vocês lá no Fica em Casa, tá ligado? Só que naquela época vocês estavam numa loucura, trampando, feito um doido. Eu fui ver a mensagem dele quase um ano depois. E ele falou: Não, eu tô com esse outro evento aqui. Já que esse outro não vem pra cá, já vem nesse outro aqui. Sensacional. Mas no Fica em Casa a gente fez, eu acho que foi em abril ou março do ano passado, só que foi uma palestra por dia, né? Daí foi a ideia do Fica em Casa Conf, só de tecnologia. Daí teve, tipo, sei lá, o Patrick Debois, que foi o cara que inventou o termo DevOps, palestrou, teve uns gringos, foi bem legal, foi foda, foi foda. Mas esse aqui eu acho que tá sendo mais foda, porque, tipo, tá sendo muito mais intenso, assim, tá ligado? E vocês estão sem parar, né? E sem parar. Sem parar, exato. O outro lá, como era um por dia, então você tava... Não, aqui é frenético, Tá legal, tá Achei fantástico. Mas só 2022 agora fazer o seu rolê desse aqui. 2023, dá uma folguinha pra você. Tipo isso daí, tipo isso mesmo. Ó, vocês querem compartilhar? Tá aqui já, né? Eu vou pegar Já tomei muito tempo de vocês, não quero atrasar vocês mais aí. Sejam muito bem-vindas, espero que seja apenas a primeira vez, tá ligado? Que vocês voltem outras vezes aí para falar, que vocês têm muito conteúdo para compartilhar conosco. Foda. Obrigadão, Jefferson. Falou. Obrigado a vocês. Galera, Opa, tranquilo. Galera, boa noite. Eu vi vários boa noites aqui, um pessoal que já conhece o canal, então brigadão demais. Hoje a gente vai tentar compartilhar um pouco com vocês aqui uma palestra que é minha favorita pessoal, tá? Você quer... eu tô tentando aqui falar um pouco mais devagar para não sacanear com a intérprete, tá, gente? Então, tentar dividir a fala aqui para facilitar um pouco. Mas só agradecer de novo, gente. Esse evento está sendo sem noção, está sendo muito legal. E quando a gente falou, ô Jefferson, conta com a gente, mesmo que a gente não saiba nada de DevOps, mas conta com a gente que a gente dá um jeito. A gente não é DevOps, mas antifascista a gente é, né? Então, estamos aqui, pessoal. E hoje a gente vai compartilhar com vocês uma palestra sobre aprendizado profundo, mitos e verdades. Por quê? Porque essa área, ela às vezes é um pouco mais distante do mercado, mas acaba que ela é muito útil em diversos aspectos. Então, a gente montou essa palestra para mostrar exatamente em quais aspectos essa tecnologia pode realmente ser útil, né, nas aplicações do dia a dia, né? Então, eu espero que ajude um pouco aí quem está assistindo com a gente. Isso, e também é uma área que é muito sujeita a sensacionalismo, né? Uhum. Então, é bem legal, assim, a gente, mesmo que não seja da área, saber um pouquinho de não levar tão a sério as manchetes. As manchetes, exatamente. Então, esse aqui é o nosso trocadilho merda de Deep Learning, que é a gente debaixo da piscina, para falar sobre aprendizado profundo, tá? E a gente vai começar com uma apresentação bem breve, para não ocupar muito tempo de vocês. Eu sou a Mila, prazer, pessoal. Eu tenho duas grandes frentes profissionais, que é o meu doutorado na UFMG e o trabalho de comunicação através do Peixe Babel. Eu estou trabalhando junto do Nerdologia hoje em dia também, né? Continuo fazendo os vídeos para o Peixe Babel. Então, a comunicação e a pesquisa são as minhas duas frentes profissionais hoje em dia. Eu sou a Vivi, eu
Amém, já acabei o doutorado também na área de computação. E minhas duas frentes são: eu sou professora do Colégio Técnico, também lá na UFMG, e trabalho lá no Peixe Babel junto com a Mila. Então vamos lá. O que a gente está falando, só para todo mundo ficar na mesma página, quando a gente fala de Deep Learning, que é o aprendizado profundo. A gente conhece a super área de inteligência artificial, que é uma palavra super genérica hoje em dia e significa várias coisas, né? E se a gente for trabalhando esse funil de inteligência artificial, a gente chega no aprendizado de máquina, que é a ideia de você treinar modelos a partir de exemplos, e tem uma área específica do aprendizado de máquina, que é o aprendizado profundo, que é uma das muitas técnicas de você aprender a partir de dados, né? E assim, essa área, ela hoje está em qualquer coisa, né? Qualquer coisa que use algum sistema de recomendação provavelmente usa muita coisa de deep learning, né? De aprendizado profundo, porque tem muito dado por aí, né? Amazon, Spotify, YouTube, Instagram, qualquer coisa, e a gente vai ter alguma coisa lá dentro trabalhando com isso. Exato. Então, assim, eu recebo muitas perguntas, porque, para quem não sabe, eu também estou dando as aulas de Deep Learning lá na Alura, cursos online. Então, muita gente me pergunta, pô, eu realmente preciso de aprender Deep Learning? E aí eu respondo, cara, não é um negócio que toda empresa vai estar usando. Mas as maiores empresas, as Big Tech que a gente conhece, de uma forma ou de outra vão estar usando em algum aspecto da plataforma. E como no Brasil a gente tem uma certa escassez da galera que manja dessas tecnologias mais avançadas, eu acho que é um diferencial, sabe? Se você souber de uma tecnologia que é tão promissora, não, que já mostrou muita coisa, Sim. né? De uma tecnologia que é tão avançada, né? E consegue trabalhar diferentes aspectos, como a gente vai ver aqui. Então, a gente pode começar com o mais clássico de todos, né? Que é o uso dela para imagem. Né? Lembrando, né, que a imagem, que a gente já está cansado aqui de ver, né, que imagem nada mais é do que uma matrizinha lá para nosso computador. E o mais clássico que a gente fez foi classificar mesmo e tentar entender o que tem dentro daquela imagem, só baseado na imagem mesmo, igual a gente faz. A gente olha um cachorro e fala, isso é um cachorro. Então, é basicamente o clássico, né? E da onde que foi surgindo essas ideias assim de aplicação. Exato. Para como melhorar, né? Foi a primeira grande aplicação onde o Deep Learning fez uma grande diferença, né? Então, a gente tinha modelos bons para a classificação de imagem e o Deep Learning trouxe modelos muito melhores, né, para essa área. E aqui a gente vai trazer alguns exemplos de diferentes tipos de dados onde o Deep Learning acaba sendo uma grande vantagem. E se você pensa em trabalhar com alguma empresa que manipula esses tipos de dados, é interessante você conhecer essas tecnologias. Então, um tipo de dado onde essa tecnologia está sendo muito útil hoje em dia é o vídeo. E aqui eu vou aproveitar para mostrar para vocês, para quem não conheceu ainda, uma tecnologia que a NVIDIA está trabalhando, simplesmente fantástica. Deixa eu dar um play aqui. Ninguém falou os caras. A NVIDIA está trabalhando numa tecnologia capaz de corrigir, digamos assim, a sua video call enquanto você está fazendo a chamada. Então, basicamente, essa representação, esse rapaz falando que vocês estão vendo aqui na tela, ele é sintético, tá? Ele não é real. E ele é reconstruído a partir de uma quantidade minúscula de dados transferido pela rede. Então, a ideia aqui é que você consegue transferir uma quantidade minúscula de dados e reconstruir perfeitamente do outro lado. Então, é uma tecnologia que vai facilitar os meets quando a sua internet estiver caindo, né? E, além disso, eles deram um passo além, que foi corrigir também a posição do seu rosto. Eles também fizeram uma tecnologia onde eles conseguem mudar a orientação. Eu não vou achar o ponto exato do vídeo,
mas eles conseguem corrigir a orientação da sua face, eles conseguem corrigir a direção dos seus olhos. Então, é uma manipulação do vídeo num nível e em tempo real, que é um negócio simplesmente fantástico, tá? Aqui, essa última coluna aqui é a reconstrução que eles estão fazendo a partir de uma imagem onde a pessoa não está olhando para a tela. Então, o que acontece aqui é que você pode estar olhando para baixo e lendo um texto, e a técnica vai conseguir fazer você olhar para frente. É um negócio assim, completamente absurdo. É lindo, é lindo. Pois é. Por favor. Uma outra aí um pouco mais acadêmica, mas assim, que ainda, obviamente, né, depois pode ir para o mercado de uma maneira bem legal, é uma ideia de você ter um pose to body, que eles falam, né, que você aprende algumas poses. Nessa imagem, você tem não é um motion capture, tá, gente? É só mesmo a postura da pessoa e você transfere esse movimento para outra pessoa. Por exemplo, vai ser o jeito que eu vou aprender a dançar, né? Se eu quero, né, deixar de ser cringe e aprender K-pop, dançar K-pop, eu posso fazer um esquema desse, que é um pouquinho sobre como que você transfere um conhecimento que você veio, né, que você aprendeu em uma base para poder aprender, para poder transformar em outra, sabe? É muito bacana e tem tido resultado muito louco. Total. É os deepfakes que a gente está vendo por aí, né? É basicamente você conseguir projetar num vídeo pré-existente ações, movimentos que não existiam no vídeo original. Então, aqui embaixo a gente tem um exemplo que para mim é icônico, é super acadêmico, mas acho que para a galera que estuda na área é icônico, né? Que é uma rede que consegue transferir essas texturas em tempo real. Então, consegue transformar um cavalo numa zebra, né? Isso realmente foi bem incrível quando aconteceu. Quando aconteceu. Tanto é que esse resultado ele é bem mais antigo, então você consegue ver uns artefatos, né? Você vê que não está ainda muito igual, mas atualmente essa tecnologia já está bem avançada, você já consegue realmente confundir com a zebra. E uma coisa que está na boca do povo agora, na boca de todos os devs que, pelo menos, eu tive a oportunidade de conversar, que é o Copilot do GitHub, é o copiloto de programação. Então, muito tem se falado se o copiloto vai substituir o programador e não sei o quê, e a verdade é que não vai. Eu espero que todo mundo aqui esteja ciente que os copilotos são assistentes e não substitutos da gente, tá? Mas, basicamente, a ideia do copiloto é ser seu parceiro na programação. Então, a ideia é que à medida que você esteja programando, um software, né, vai preencher suas funções para você, vai propor complementos para aquela classe sua, para aquela estrutura de dados sua. Então, acaba sendo, como estão dizendo por aí, um Stack Overflow que tomou esteroides. Né? Exato. Em vez de você ter que abrir a aba do lado da Ctrl+C, Ctrl+V, você já vai colocando automático e ele preenche o seu código para você, obviamente, né, com as limitações. E lembrando que ele aprendeu de códigos feitos por humanos, né? Ou seja, sujeitos a falhas. Sujeitos a falhas completamente. E um negócio super importante também é prestar atenção que eu tive a oportunidade de testar o sistema da OpenAI, onde o copiloto é baseado, e às vezes ele completa umas coisas absurdas no seu código. Então, é algo para se usar com parcimônia. Não é algo para se usar se você está aprendendo a programar de jeito nenhum. E é algo que, se você é pró na área e quer usar, você tem que usar com parcimônia, porque senão você pode ter um trabalho muito maior de corrigir um código do que se você simplesmente escrevesse ele, sabe? Então, a Roberta tá aqui falou com a de gente. Stack Overflow, a gente... a Roberta que tomou esteroides, o copiloto. Então, o ponto aqui é falar que texto também é um tipo de dado onde o Deep Learning ele é fantástico, ele atua de maneiras maravilhosas, né? E revolucionou a área de texto, não só como de vídeos e imagens também. Passo. E aqui, por favor. Faltou, né? A única mídia que faltou da gente comentar aqui é o áudio. E recentemente
o Mercado Livre, né? Foi o Mercado Livre. O Mercado Livre fez uma surpresa para o Zico, que eles reconstruíram a voz do pai dele, usando Deep Learning, e mostraram para ele um texto que o pai dele, obviamente, nunca tinha falado com ele, e reproduziram essa voz dele, né? Bem fiel ao original. Vou tentar mostrar aqui para vocês com áudio, tá? Que vai ter o texto aqui. Usando inteligência artificial, reconstruímos a voz do seu Antunes para um último pedido. Super, assim, gancho emocional aqui para pegar a pessoa e falar, nossa, tal, sem que o Zico soubesse, né? Então, eles reconstruíram a voz de uma pessoa... Eles reconstruíram a voz de uma pessoa falecida a partir de registros, né? Daquela voz. Então, vamos ver como ficou o resultado para quem não viu. Zico, oh meu filho, eu sei, faz tempo que você não ouve a minha voz. Você sabe como eu amava ver você jogar? Desde menino. A única coisa que faltou foi ver um gol seu aqui no Maracanã. Então hoje eu queria te pedir uma coisa. Um gol. Toma aí. Dessa vez, saiu bem. Eu parei aqui porque, de fato, é algo que para algumas pessoas pode ser muito sensível. Para mim, inclusive, foi muito sensível, tá? Então, é uma tecnologia que está sendo super debatida se é ético ou se não é, né? Mas o áudio também é uma área onde a tecnologia do Deep Learning consegue gerar resultados nunca antes vistos, né? Mas no final das contas, né? O que a gente gosta de brincar? Carucho, ele chegou aqui para causar. Então, chegou para causar, dizendo que as máquinas vão nos destruir, mas é basicamente isso. A mídia acha que a Skynet chegando e falando assim, agora a gente manda em tudo aqui. Mas no final das contas, a única coisa que a gente está fazendo é importando uma biblioteca, né? No caso, PyTorch, né? PyTorch só amor. Então, gente, o ponto aqui é Skynet? Não tem nada a ver com a Skynet. É um conjunto de multiplicações matriciais a partir de frameworks que são fantásticos. Né? Ela não sabe que ela é uma máquina. Então, agora, a partir de agora, a gente vai começar a falar o que é de verdade essa tecnologia para tirar toda a parte do uau, isso é fantástico. Realmente é fantástico, mas é, no fim das contas, estatística e matemática. Então, quando a gente vê assim, ao longo dos anos, né, o que era o aprendizado de máquina bem classicão, a gente fazia o seguinte: a gente tinha uma entrada, uma imagem, um vídeo, um áudio, e a gente extraía algumas informações. Aqui a gente tem informação de cor, informação de forma, informação de textura. A gente aprendia essas características, jogava num modelo classicão, ou de clusterização, ou de fazer um fit para acertar uma curva, ou mesmo de classificação, né? Que foi onde depois o Deep Learning estourou, né? Um SVM da vida, né? Que é acertar uma divisãozinha. A gente fazia esse modelo para, no fim, falar, beleza, isso aqui é um cachorro, né? Isso era o clássico tradicional, que até, assim, 2012, basicamente, tinha muito paper na área, muito artigo nessa área. Então, o ponto aqui é que você tinha duas etapas, que eram duas etapas bastante custosas e que você atuava nelas separadamente mesmo. Você ficava muito tempo pensando em quais as características eram relevantes para o seu problema e depois qual modelo melhor ia ajustar aquelas características. E às vezes você tinha que testar um monte de modelo ou fazer combinações desses modelos. Era um trabalho. Não vou falar que era, que depois que ainda é, né? Ainda é um trabalho, mas era essa a ideia, né, geral de um modelo bem clássico de aprendizado de máquina. E aí o Deep Learning chegou e ele consegue casar essas duas coisas. Então, no fundo, o que a técnica de aprendizado profundo é você, ao mesmo tempo, aprender as características do seu problema e ajustar um modelo
para fazer alguma inferência. Então, você quer classificar? Classifica. Você quer segmentar? Você segmenta. Você quer detectar? Você detecta. Então, você consegue fazer essas duas coisas com o mesmo pipeline único. Você não tem mais dois focos, você tem um único foco ali que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então a gente vem, né? Já que a gente já sabe tudo de Deep Learning aqui, o que é verdade e o que é só mentira, né? Dentro desse monte de coisa que aparece pra gente, né? Então, a primeira coisa para tirar da cabeça é que Deep Learning é tecnologia nova, porque definitivamente não é. E eu vou deixar você contar a história, porque você conta melhor do que ninguém. Eu tá? curto bem. Só para vocês terem uma noção, a ideia, né, da rede neural, ela vem, não chama rede neural à toa, né? Eles queriam realmente descobrir uma forma de tentar fazer um neurônio, só que matemático e algo computacional. Então, assim, foi lá em 43 que o primeiro modelo de neurônio veio, que era basicamente um negócio para aproximar a fórmula. E eu gosto dessa história porque ela é ótima, porque ela é sobre um neurocientista e um cientista da computação. O neurocientista chega e fala: como é que a gente simula um neurônio? E o cientista da computação responde: se eu fizer umas portas lógicas, serve. É basicamente isso. Claro que é uma piadinha, né? Mas é uma simplificação extrema de como é que o cérebro funciona. E começou basicamente como portas lógicas e avançou pra caramba com o tempo, né? Aí, tanto é que ele foi, né, pensando, o primeiro modelo, então, era a ideia do perceptron, que ele tinha um problema clássico, que ele conseguia dividir muito bem, né, dois lados, né? Era uma aproximação muito direta, assim, em duas dimensões, vamos dizer assim, que é a ideia do problema de um ou exclusivo, né? Que aí casou com esse problema, assim, peraí, eu consigo dividir muito bem esses dois caras aqui. Mas e se eu tenho, por exemplo, nesse desenhozinho do segundo, algo que eu não consigo separar com uma reta? Exato. Como que eu posso fazer isso? Já que eu estou só aproximando essas funçõezinhas, essa retinha, com uma equação da reta. Exato. E aí você tinha uma galera falando assim: não, peraí, isso funciona, eu juro que funciona. E ainda assim, como tudo na ciência, né? Tinha gente falando: não funciona, porque não resolve esse problema. Exatamente. Aqui, ó. Isso aí era na década de 70. Uhum. Aí alguém parou e pensou: peraí, basta, já que com uma funçãozinha só eu não consigo, e se eu juntar várias funções? Então, para quem manja um pouquinho de cálculo, tá? A gente tinha uma função linear. E aí a galera falou: não, só vai resolver problema linear, não sei o quê. Aí alguém falou assim: e se eu fizer uma função composta? Aí você consegue combinar várias funções e fazer funções mais complexas. Então, se desenvolveram algoritmos novos, incluindo funções de ativação, que resolviam esse problema da linearidade. E você, colocando camadas sequenciais, você conseguia resolver esse problema. E a partir desse momento aí, você conseguia resolver basicamente qualquer problema imaginável, né, que você conseguisse modelar matematicamente. Qual que era o problema? Era difícil demais desse negócio rodar. Em 1986, o Geoffrey Hinton, ele publicou um paper sobre, né, como que você faz essas várias camadas e como que vai funcionar muito bem, mas foi total o meme do De Volta para o Futuro. Vocês não estão preparados por isso? Vocês não estão preparados. Ele só foi conseguir mostrar e demonstrar isso, que realmente funcionava, 20 anos depois. O Geoffrey Hinton, em 2006, ele foi e publicou o paper. Falei que funcionava? O título do paper devia ser Eu Disse, mas não era. Foi. Entendeu? Então, como é que de um negócio que já funcionava há 30 anos atrás, porque tecnicamente falando já funcionava, por que só veio surgir em 2006, 2012, né? Que explodiu, né? Explodiu. Por duas razões. Na verdade, 3, mas a terceira tá omissa aqui, a gente comenta depois. As razões são basicamente como a gente avançou na disponibilidade de dados e no hardware que a gente tem disponível.
Então, a base das redes neurais são funções lineares, essencialmente, né? Então, se você consegue fazer uma função composta com milhares, milhões de funções lineares, você consegue projetar qualquer problema. Só que para você fazer isso, você precisa paralelizar muito bem. E quem faz esse paralelismo muito bem são as GPUs, as placas de vídeo, as queridinhas dos gamers de plantão. Então, a gente sabe, é uma tecnologia bem antiga, durante muito tempo ficou parada num canto, as pessoas, inclusive, achavam que rede neural só funcionava para reconhecimento de caractere. Sim. Até explodir e você conseguir paralelizar ela. Então, o certo é dizer que ela popularizou recentemente, porque a ideia é muito, muito, muito antiga. Exato. E hoje você tem, isso aqui está até ultrapassado já, né? Você tem um zoológico gigantesco de modelos de aprendizado profundo, modelos pré-treinados, prontos para usar. Então, a gente chegou num ponto onde virou o que a gente chama de coisa de prateleira, né? Hoje está tão popular que se você procurar no Google rede neural para fazer essa coisa muito específica que eu quero, é possível que você encontre. Uhum. Aí vem, né, o clássico de qualquer pessoa da área de tecnologia ou de antes de entrar nela, que é muito difícil. Muito difícil. Cálculo. Cálculo que faz isso aí. Né? Não gosto de matemática, não. Que isso. E não é que é difícil, né? Justamente por isso, como se popularizou muito, a gente tem agora uma infinidade de frameworks, a gente tem um zoológico de modelos de redes neurais que você não precisa mexer tão a fundo. Porque se você quer realmente mexer no cerne da rede neural, aí, né, é estatística, é álgebra linear e tudo. Porém, quando você está já com alto nível, você consegue mexer, por exemplo, com PyTorch, que é o framework de Python, tem o TensorFlow da Google, mas toda a infraestrutura da AWS, que tem um monte de coisa interessante. Então, você consegue trabalhar com isso sem ter que ir lá no fundo e conseguir entender cada detalhezinho do problema. Exato. E além disso, bom, os frameworks eles facilitam de forma gigantesca você definir a sua rede neural, né? Com poucas linhas você consegue ter um modelo super poderoso funcionando no seu computador. E além disso, tem, como eu falei, uma série de modelos pré-treinados. Então, você tem detectores de objetos, você tem modelos de reconstrução 3D, que para mim é um negócio fantástico, e tem modelos super baratos também, que funcionam até no celular. Então, a comunidade da área da computação inteira está fazendo inúmeras ramificações do que a gente conhece de Deep Learning nesse exato momento. Então, a área está avançando tão rápido, de formas tão diversas, que tem uma solução para cada problema, né? Aí aqui eu vou pular bem rápido, porque esse slide aqui envelheceu muito mal, mas também tem tutoriais muito bacanas por aí, que abstraiam quem está nesse slide, por favor. É um slide antigo, tá, gente? Mas a ideia, por mais que esses tutoriais sejam meio bait, né? Tipo, aprenda redes neurais em 5 minutos. A verdade é que com 5 a 15 minutos você consegue rodar uma rede neural. Não significa que você entenda o que está acontecendo, mas rodar você vai conseguir, com certeza. E tem um mundo de tutoriais aí para te ensinar. Então, não é que é difícil. A matemática bem de baixo nível é avançada, mas não necessariamente para usar você precisa aprender isso tudo, né? Esses detalhes, né? Exato. Depende muito do que você quer fazer. Às vezes, só rodar vai ser suficiente. Às vezes, não. Você vai precisar de um cálculo mais avançado para mexer. Agora, esse é um clássico, e justamente por ela ter se popularizado muito, por ter muitos dados, parece que ela só funciona se tiver muito dado. Pois é, a gente falou junto. Foi lindo, né? Foi lindo. E isso é mito, tá? Não só serve se tiver muito dado. Mas, como o Leonardo DiCaprio está contando pra gente, se você tem muito dado, vá mais fundo. Então, a verdade é que é uma tecnologia que é boa com muitos dados, mas não significa que só funciona com muitos dados.
Então, a gente tem aqui diversas maneiras de você contornar a falta de dados. Você pode fazer o famoso data augmentation, né? Onde você transforma uma base com algumas centenas de dados em milhares de dados, simplesmente rotacionando cada imagem, borrando cada imagem, aumentando o contraste, mexendo na cor, na escala. E isso, por mais que pareça muito artificial, na verdade é um grande benefício para o seu modelo. Quando você faz essas variações na imagem, você torna a sua rede mais robusta. Então, não só você aumenta a quantidade de dados disponível, como você também melhora a sua rede no processo, né? Uma foto vira 1000, como o Hugo Prudente está contando aí pra gente. Além do fato de você, como a gente comentou, ter muitos modelos pré-treinados. Então, se você tem pouco dado, você pode simplesmente usar uma rede neural como um bom extrator de características, ou você pode fazer o famoso fine tuning, que é o ajuste do modelo pré-treinado, né? E você pode usar poucos dados para fazer esse ajuste. Então, o certo de se falar, que inclusive eu adoro esse slide, Sim, porque é o slide do Andrew. Nunca sei falar o nome dele. Andrew NG. Que esse slide é dele mesmo, tá? Com esse belo desenho. Feito à mão. Que a ideia é bem dizer isso mesmo. Não é que você só consegue funcionar com isso, mas sim que você, se tiver mais dados, vai funcionar melhor, né? E também, né? Só dando um asterisco aqui para um outro momento de palestra, você consegue também tornar o seu dado mais diverso, né? Ele é muito importante isso para evitar maiores problemas, né? Vamos banir o reconhecimento facial. A gente continua. Exato. Então, aqui nesse gráfico, você tem o quanto o seu modelo melhora no Y e no X você tem a quantidade de dados que você tem disponível. Então, os modelos tradicionais chegam a um ponto que não importa quantos dados você tem, seu modelo não vai melhorar. Agora, um modelo de deep learning, uma rede neural profunda, ela fica cada vez melhor quanto mais dados você tiver do seu problema. Então, esse é o benefício. Mas o contrário não é verdade. Se você tem pouco dado, você também pode usar uma rede neural se as condições forem favoráveis para isso. E também, né, já que tá na moda, vou usar. Vou usar. Sempre a melhor escolha? Não. Mito também. Então, o Leonardo DiCaprio agora está dizendo que ele não tem certeza se você deve ir mais fundo, tá? Porque nem sempre é a melhor escolha. E aqui teria que falar outra palestra, que é sobre overfit de modelos, né? E o problema de você ter muitos parâmetros num único modelo. Mas o fato aqui é que você precisa fazer essa escolha de maneira acertada. Então, por exemplo, gente, eu sempre dou risada quando eu vejo esse slide. Então, por exemplo, às vezes seu problema é muito simples. E no caso de Deep Learning, é uma tecnologia muito robusta. Então, é como se você usasse um canhão para matar uma pobre de uma formiga, né? Então, não tem esse motivo, né, tão grande de usar. E tem ainda um outro agravante de você usar só com uma caixa preta, né, sem saber absolutamente nada do que está acontecendo ali, que aí você também não sabe o porquê que aquele negócio está funcionando ou que não está funcionando, né? Então é um pouquinho também, tem que tomar bastante cuidado com isso. Tanto é que também é uma área que, né, com o crescimento do Deep Learning está crescendo bastante. Que é a área de você tentar falar sobre responsabilidade, sobre accountability, que é responsabilidade mesmo, sobre justiça, sobre transparência. Então, assim, está crescendo também essa área junto para poder entender um pouco melhor do que está acontecendo nessa caixa preta, e não simplesmente eu pegar lá, usar e deixa acontecer. Funcionou, né? Mas é importante, como a gente está falando, fazer essa escolha acertada. E respondendo a pergunta que fizeram aqui sobre manipular os dados, fazer um data augmentation também tem que ser uma escolha pensada, tá? Então, você não vai mudar os seus dados de forma a descaracterizar o seu problema. É um cuidado que você tem que tomar. Então, até essa manipulação de dados tem que ser algo bem pensado também.
E então, o que é fato realmente? Não é que serve para qualquer coisa, mas é que é um aproximador universal. E isso tem uma prova matemática de que, de fato, as redes neurais, quanto mais profundas, elas conseguem representar espaços mais complexos, né? Resolver problemas mais complexos, mas isso é uma faca de dois gumes, tá? Então, pelo fato de uma rede neural conseguir aproximar qualquer espaço, significa que elas também podem inventar muita coisa. Então, se você pega um problema muito simples e usa um modelo muito complexo, esse modelo vai meio que decorar os seus dados, porque ele tem parâmetros o suficiente para isso, e não vai conseguir resolver bem o seu problema no mundo real. Então, quando a gente diz que as redes neurais servem para qualquer coisa, entre aspas, significa que elas conseguem aproximar diversos espaços, né, diversas funções, e que quanto mais parâmetros você tiver, mais complexo é a solução que ela consegue te dar. Caruso perguntou se é data augmentation? Sim, o termo é esse mesmo. O termo é augmentation. Então é isso mesmo, é um nome bem feio. Parece muito que tá errado, mas é esse mesmo nome. E um outro que é justamente para mostrar para vocês que não tem nada de Skynet, que as máquinas vão demorar, não vão dominar o mundo, ou se vão demorar demais, é o mito que ela entende o que está acontecendo. Ela não entende absolutamente nada. Porque quando a gente olha, por exemplo, para um cachorrinho, a gente pensa, ai, que coisinha fofa, ele pode ser perigoso, não, ele é meu amigo, ele também pode ser usado para auxiliar pessoas cegas. A gente consegue imaginar todo um universo dentro desse cachorrinho, porque a gente entende a semântica do negócio, né? Porque a gente consegue tirar mais informação. Mas para a máquina, o que ela vê é um monte de dado que 0, 1 e é um cachorro. E alguém falou que a string DOG representa esse binário que eu estou vendo aqui. Então, isso aqui serve mais para vocês, como pessoas desenvolvedoras, ajudarem nessa meta de parar com esses baits absurdos que a galera faz, de que a rede está aprendendo a falar e aprendendo a entender o mundo. Não, nada disso, sabe? Ela está aprendendo a mapear número para número e é isso aí, entendeu? Ela só acha a melhor representação. Exatamente. Um exemplo clássico que tem, acho que é desse aqui, exemplo bem clássico dessa área foi a Tai, que foi um bot de Twitter que foi a Microsoft, né? Foi a Microsoft fez, que era justamente para tentar entender, né, como que funcionava. Ela ia pegando, né, os tweets dos pares e ia aprendendo a concatenar caracteres. E, por fim, ela terminou dizendo que ela ficou no ar só 12 horas. Foi. 12 horas ela terminou com um tweet dizendo que ela ia construir um muro, né, e que o México ia pagar. E, obviamente, a Thay não tem a menor ideia do que ela fez. O que aconteceu foi que a galera, sabendo o que o bot estava fazendo, que era pegando essas informações e transformando, né, e repetindo isso, porque no final ela é só um papagaio, né, ela só está repetindo aquilo. Aí pronto, a galera só começou a alimentar ela com coisa errada. Então, exato. Então, quando vocês verem modelos de linguagem, pensem em papagaios. O pobre do papagaio que você ensina a falar palavrão, que você ensina a falar coisas erradas, ele não está entendendo o que está falando, mas ele está repetindo o que você falou. Assim são os modelos de linguagem também. Eles vão repetir padrões encontrados nos dados. E assim era o que a Thay estava fazendo. Então, ela não era supremacista branca, nem machista, nem nada do gênero. Ela só estava repetindo o que a internet zoeira estava falando. Agora, uma coisa que a gente pode dizer é que revolucionou a área de machine learning. Exato. Fato. Fez um grande impacto, né? Quando a gente teve o hardware suficiente e os algoritmos suficientes,
A técnica de aprendizado profundo fez muita diferença, como a gente mostrou aqui, para texto, para áudio, para vídeo. A gente é capaz hoje de fazer coisas que a gente não era capaz antigamente. E, claro, isso trouxe problemas que não existiam antigamente, mas isso fica para outra palestra. Né? Então, um exemplo de como que revolucionou era esse desafio do Imaginet, que até alguns anos atrás era um desafio impossível. Nossa, você tinha que classificar 1000 categorias, era muita coisa. E você tinha 1 milhão de dados para treinar. Então, isso aqui é o setup perfeito para um modelo de aprendizado profundo. E foi exatamente o que aconteceu. Uma vez que o Deep Learning foi introduzido, foi questão de 4 anos para o desafio considerar que não era mais relevante, porque já estava sendo solucionado de maneiras excepcionais, né? Hoje a gente também conhece uma série de problemas no desafio em si e tal, mas o fato é que em detecção de padrões, em reconhecimento de padrões, Deep Learning é excepcional. Opa, aqui. E a última fato ou fake é se é o futuro ou não. Eu não sei o que vocês acham, se Deep Learning é o futuro ou se a era já passou. E a verdade é que ninguém sabe, tá? Porque, como a gente comentou ao longo da apresentação, junto com todo o universo fantástico do aprendizado profundo, veio uma série de problemas igualmente sérios com o uso dessa tecnologia. Então, a gente não sabe se tem muito a oferecer ou se a gente já viu o melhor dessa tecnologia. É isso, então a gente fica por aqui. A gente falou demais, eu tenho certeza, mas agradecer muito. Sigam a gente. Se vocês quiserem saber se é o futuro e mais problemas relacionados ao Deep Learning, cola lá no canal. E eu espero que vocês tenham pegado a referência desse peão rodando, porque a gente usou referências de Inception o tempo inteiro, né? Então, brigadão, pessoal. Se tiverem mais perguntas, a gente vai adorar responder nas redes sociais. Mano, sensacional demais. Muito obrigado mesmo, Vivi e Mila. Mano, vocês arrebentaram muito. E, mano, olha só como que é interessante como essas coisas fazem parte da nossa vida e a gente não percebe, né? Então, por exemplo, no celular, aí tem eu vejo muito no Pixel brigando muito com o iPhone, que briga muito com o Galaxy, para ver quem tem o melhor software, porque hoje não é mais hardware que importa, né? Hoje é o software da câmera. Sempre foi software importante, mas hoje é muito mais inteligência em cima do software para corrigir, né? Tirar a melhor foto, mesmo que não seja a melhor foto. Isso daí está no nosso alcance, isso é legal. Mas aí você começa a pirar nas coisas que, e as coisas que a gente nem tem ideia de que os caras já estão trabalhando e, tipo, que nem esse da barata. É surreal. Cara, um belo dia a gente vai acordar e o Zoom vai corrigir a posição do seu rosto, tá ligado? É isso que vai acontecer, porque já é um negócio que funciona, que a NVIDIA já tem. Então, um belo dia vai ter um update no Zoom e isso vai estar acontecendo, entendeu? Que zica! Imagina! Meu... Não, e isso pior que traz reflexo para a sociedade, né? Porque o que acontece? O pessoal fala eu acho que foi no Atila, eu acho que eu vi mesmo falando do Instagram, né? Que a galera tá fazendo hoje cirurgia plástica baseado na selfie, né? Então, tipo, é para corrigir de selfie. Então, eu fico imaginando, quando for nesse nível, né? Quais serão as nossas correções? Ou o que a gente vai querer fazer de correção? Cara, que loucura. Mano, que loucura. Tem como dar muito errado. Mano, é que nem o Caruso falou. Bem, as máquinas vão matar a gente. Aí eu não sei quando, mas... Não, a gente resolve. A gente vai se matar antes. Primeiro. Eu não tenho dúvida, é verdade. É verdade. Eu fui muito emocionado. Obrigadão. Obrigada, viu, gente? Beijão, pessoal. Brigadão. E, foi um prazer gigante ter vocês aqui mais uma vez. Muito obrigado. Espero que vocês venham outras vezes aqui, porque foi sensacional. E vocês têm muito conteúdo. Pode chamar, fica à vontade. Valeu demais, viu? Se cuidem, aproveitem o final de semana. Beijão. Beijão.